E aí, maravilhosa! Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem, porque eu estou muito, muito, muito bem. Em especial hoje, que é dia de podcast, então seja muito bem-vinda ao Posicionare Podcast. A gente tá no segundo episódio, por enquanto eu ainda consigo contar, então esse é o segundo episódio, seja muito bem-vinda. Aqui, como você já sabe, a gente fala sobre posicionamento no universo feminino, principalmente no mercado digital, mas todos os assuntos que tem aí contexto, empreendedorismo, autoestima, autoconfiança, o autoconhecimento e como tudo isso reflete na vida da mulher, na carreira da mulher. E o intuito aqui é realmente sempre trazer mulheres incríveis, com histórias incríveis de superação, desafios. E hoje eu trouxe mais do que ninguém, Dona Gabriela Silveira, minha amiga, meu amor, minha mentorada. O meu orgulho, eu quero muito que você se apresente pra galera, porque vai ser um privilégio pra eles poder te conhecer. Primeiramente, quero agradecer o convite. Fiquei muito honrada de ser convidada por você e, assim, que você faz parte da minha história. Bom, eu me chamo Gabriela Silveira, mais conhecida como Gabi Silveira. Trabalho há 13 anos na área de salão de beleza, né? E há 2 anos, desde a mentoria com a Gabi, eu tenho me posicionado no mercado diferente, com muito mais conteúdo, trazendo muito trabalho também diferenciado no mercado. Eu juro que não foi contratado essa parte pra ela falar da minha mentoria logo de cara, não. Logo eu de juro, cara. tá? Eu juro. O intuito aqui hoje, na real, Gabi, é falar sobre como o autoconhecimento foi, no seu caso em especial, porque eu conheço a sua história de perto, um trampolim para todo esse processo, mas justamente pelo fato de eu acreditar que o autoconhecimento é um trampolim para a carreira de todas as mulheres, eu queria muito que você dividisse sua história, porque realmente é uma história de renascimento, eu diria, Sim, né? De uma sim. mulher que estava tanto tempo já aí na área da beleza e tudo mais, como você conseguiu se reinventar para que hoje, assim como a gente estava falando no carro, é tipo assim, agenda para no mínimo 15 dias para frente, Sim. já não dando mais conta, né? Sim. Eu sempre trabalhei em salão e sempre achei que o que eu vivenciava em salão era o que era certo. Só que mesmo assim eu não me contentava com aquilo. Eu sempre busquei por um atendimento diferente. Mas eu nunca sabia direito aonde encontrar isso. E na realidade estava tudo dentro de mim. E daí no começo da pandemia, que teve aquele baque de parar tudo, de eu me ver sozinha, em casa, frustrada, né? E repensando em tudo, né? Eu quis me reinventar, só que eu não sabia muito bem por onde. E então, assim, eu mergulhei completamente. Eu estava realmente no fundo do poço, com depressão, estava muito acima do peso, eu não acreditava em mim, não acreditava nem que eu era uma pessoa boa. Eu achava que eu era uma pessoa ruim. E foi nesse mergulho que eu consegui me destacar e conseguir olhar com mais carinho para tudo que eu poderia entregar. Então, eu fui ali nos detalhes, em cada detalhe, trazendo para o meu trabalho, né? Principalmente focado no meu trabalho, mas também com uma mudança muito grande na minha vida pessoal, né? Eu mudei o meu relacionamento, eu mudei meu relacionamento em casa, eu mudei meu relacionamento com as minhas clientes. Eu comecei a olhar com mais carinho para mim e foi fluindo, foi tudo... É como se realmente tivesse que ser dessa maneira. E então, em 2 anos pra cá, minha vida virou de cabeça para baixo, assim. E eu consegui... eu almejava lá atrás ter uma agenda cheia, só que eu achava que isso era ser gananciosa, eu querer ter uma agenda cheia. E para isso eu fiz de tudo muito bem orientada sempre. Fiz de tudo para conseguir isso. E hoje eu estou vivenciando aquilo que eu desejava lá atrás. E eu sei que eu tô sempre no começo. É sempre o começo, Sempre né? o começo. É muito incrível isso. Gente, ó, eu vou sempre direcionando aqui para os pontos que eu acho muito legal vocês irem prestando atenção, porque tem muitos detalhes ricos nas entrelinhas das histórias das pessoas. A Gabi começa contando realmente um processo de autoestima muito baixa, mas
exatamente aquela autoestima de simplesmente não conseguir mais se reconhecer e aquela dor reverberar em várias áreas da sua vida e, obviamente, refletir no profissional. Antes de a gente começar a falar sobre isso mesmo, eu queria que você falasse, tipo assim, bem de boa, como é que foi seu começo? Onde que você começou? O que te impulsionou a começar nessa área realmente da beleza? Um pouco da sua trajetória, o que você passou ao longo desses anos, porque... eu imagino também que tudo que você construiu, ter buscado sempre por excelência, mesmo em dado momento não conseguindo colocar isso pra fora, Sim. vem de uma história que você construiu, né? Óbvio, de coisas que você viveu e quis repetir e de coisas que você viveu e aprendeu e entendeu que não queria repetir na sua carreira também. Sim. Pode Eu ir? comecei muito nova, né? Com 16 para 17, eu estava trabalhando em um salão onde eu era tudo. Desde a auxiliar, a recepcionista, a cuidar da parte de estoque. E aquele ritmo ali não era algo que me agradava já. Por isso que eu também saí. Também foi um local onde eu sofri muito, emocionalmente, né? Então, eu saí e quis buscar outra área. Eu fui trabalhar como uma recreadora, basicamente. Trabalhei num lugar no shopping onde eu cuidava de crianças. Aí eu me vi ali e falei, isso não é pra mim também, não é aqui. Eu me via muito perdida também, né? Porque mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Daí eu me vi muito perdida, resolvi sair novamente. E aí eu tive uma oportunidade em um salão onde eu fui como auxiliar. E nesse salão eu fiquei um tempo e ganhei muito destaque. Eu era a auxiliar preferida dos profissionais. Então... eu fiquei um tempo ali, depois eu tive um convite para um outro salão, por onde eu fiquei mais ou menos 8 anos. E nesse salão foi onde eu aprendi muito, tanto o que eu queria, como o que eu não queria ser de forma alguma. Então, um dos pontos era realmente esse ritmo de salão de um atrás do outro, não ter conexão, de... não consegui criar laços, né? Hoje eu tenho laços com as minhas clientes. São clientes que se tornaram amigas, né? Então, isso foi muito importante também para mim. E eu fui vendo que eu estava realmente no caminho. Só que ainda assim, eu sentia que eu era barrada, que eu não podia mostrar totalmente quem eu era. Foi quando eu fui para o espaço onde eu estou hoje, que eu tenho total liberdade de fazer o que eu quero, de criar como eu quiser um cronograma, um estilo de atendimento, que foi aonde eu realmente acho que eu floresci. Cara, e você fala uma coisa que, assim, eu sinto que muitas mulheres, não só na área da beleza, não só na área de salão, é muito a nossa expertise, porque a gente vem desse mundo, né, da beleza, cabelo, maquiagem, enfim. Mas muitas mulheres se sentem infelizes aonde estão, não se sentem valorizadas, sentem que estão ali, tipo, só tapando o buraco, mas elas não se fazem esse tipo de questionamento que você fez. Sim. Elas muitas vezes acabam se conformando com aquele movimento, acabam, enfim, Sim. só entrando cada vez mais nesse buraco. Então, sim, acaba virando um ciclo vicioso ali, com um comodismo também, que você acaba achando que não vai ter oportunidade pra mim lá fora. Deixa eu continuar aqui, que eu já tô, 8 anos aqui como eu estava. Deixa eu continuar aqui. E acaba acreditando no que as pessoas te vendem sobre você mesma. Sim, sobre você mesma, exatamente. E aí acha que você não tem capacidade pra estar em outro lugar, que não tem força pra se reerguer, né? Sim. É muito... existe uma linha muito fina aí que divide o você persistir ali... Sim. Que ainda tem alguma coisa pra aprender, ainda tem alguma coisa pra buscar e entender que realmente aquilo não é mais o seu lugar. E você só consegue entender isso a partir do momento que você se permite olhar pra você dentro do processo do autoconhecimento. Sim. Né? E uma coisa que você mesmo falou pra mim há muito tempo atrás é sobre a média das 5 pessoas que você mais convive. E quando eu trabalhava nesse outro ambiente, era um ambiente de muita disputa, muita intriga, muita briga, disputa com o cliente. Chegava até a ser nítido para as clientes que existia essa disputa. Então, era meio que impossível você ter um bom relacionamento, você querer crescer tanto assim, querer expor tantos sonhos, né? E hoje eu trabalho com mulheres incríveis, onde eu nunca nem imaginei que eu fosse trabalhar somente com mulheres. Também tem isso. Dentro da equipe, você dentro diz, de né? equipe, porque eu achava que mulher era competitiva. Olha lá. Até descobrir as mulheres com quem eu trabalho hoje, que é uma impulsionando a outra. Então, se hoje eu estou
vivenciando o que eu desejei lá atrás, também é devido a todas as mulheres que estão à minha volta, né? Então, sempre impulsionando de alguma maneira, seja uma amiga ou seja uma pessoa que trabalhe comigo. Então, foi muito importante. Você acabou virando líder, né, Gabi? É, também. Depois a gente conta essa parte da história, porque eu faço questão que você mencione, com certeza. E eu queria que você falasse, Gabi, em que momento que você sentiu que foi o gatilho do tipo assim, preciso de ajuda pra sair de onde eu tô. Eu sei que você falou que foi muito ali na pandemia que você percebeu que você não Sim. tava muito, enfim, muito bem. Mas qual foi o maior gatilho? O que você sentiu? Olha, eu senti que eu estava no fundo do poço. Na realidade, eu tinha uma visão muito errada também naquele momento, porque eu já tinha clientes fiéis, eu já tinha uma clientela muito fixa minha, mas eu sempre ficava falando, o que elas veem em mim? Por que elas estão sentadas na minha cadeira? E quando deu a pandemia, né, que eu me vi ali parada, né, sem trabalhar, foi aonde eu senti mais, porque eu comecei a repensar em tudo. E aí, aquele momento ali, onde eu me lembro até hoje, do dia que eu fiquei sentada no meu quarto chorando, que nem criança, em posição fetal. E foi... Nossa, tem que rir hoje, né? Porque aquele dia foi punk. Minha mãe ficou muito assustada. Ela ficou, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eu vinha num ritmo onde eu atendia muito. Como assim você tá perdida na sua vida profissional? E foi isso. Então, Gabi, foi um momento... a gente já se conhecia nessa etapa e nesse momento que aconteceu isso, aconteceu a pandemia, você já estava no salão onde você está hoje. Sim, já estava. E você já atendia sua clientela. Eu lembro que nesse momento você já era bastante procurada pelas pessoas. Sim. Mas eu lembro que existia um grau de insatisfação no sentido de, cara, eu sinto que eu sou boa, mas que eu posso entregar mais. E ao mesmo tempo você não sabia como. E também não se sentia motivada porque esse ambiente de competição, naquela época, tinha se replicado ainda. Sim, né? ainda existia. Ainda existia. E eu queria até puxar um gatilho, um paralelo para ir. Talvez você nem precise comentar isso, mas é até uma conclusão, olhando de fora, do porquê isso acontece. Até para as pessoas que passam por situações parecidas, né, de sair de repente de ambientes meio tóxicos e tudo mais, decidirem sair, mas quando vocês saem, acabar se sentindo aprisionada ainda, mesmo mudando de ambiente. Sim. Porque a prisão, ela não tá no ambiente. Estava em mim. Somos nós que nos aprisionamos. Aquela relação, ao ganho, geralmente secundário, geralmente inconsciente, que aquela própria relação acaba dando. Então, mesmo você mudando de ambiente, mesmo tendo clientes pra caramba, ainda assim você sentia aquela necessidade da toxicidade das relações e aquela coisa da autoconfiança, da validação e da autoconfiança bem assim, mais baixa, de não entender, por que eu tô com a agenda cheia? Você acaba questionando, né? Não faz sentido eu estar com a agenda cheia. Sim. E é óbvio que quando a gente começa a vibrar nessa energia, a gente declina. E hora ou outra, se não fosse a pandemia, mais uma vez, olhando de fora, hora ou outra, se não fosse a pandemia e você tivesse passado por esse processo, ele ia chegar. Ele ia chegar, mesmo com a agenda cheia, ele ia chegar. E aí eu falo que, é óbvio, a pandemia foi trágica em diversos aspectos para muitas pessoas, para nós mesmo, né? Sim. De diversas formas. Mas assim como tudo na vida, tem um lado bom. Sim. Para mim, foi muito bom em diversos aspectos e para você também, né? Você consegue enxergar essa fase também como uma oportunidade? Nossa, com certeza. Eu acho que foi um momento muito difícil. Mas foi um momento de renascimento mesmo. Foi um momento onde eu parei, mesmo com a agenda já cheia, já tendo muita procura, eu consegui parar e olhar exatamente os pontos que não estavam bem em mim. Então, assim, adiantava eu lotar o dia, trabalhar 12 horas, sendo que ainda assim eu estava muito insatisfeita com muitas coisas, até com posturas minhas referente às minhas clientes. Então, assim, foi muito bom mesmo, porque eu consegui ter essa percepção e quando eu fui melhorando, assim, as minhas clientes, nossa, elas, assim, foi muito nítido para elas falavam sempre. Então, nossa, como você tá diferente, como você mudou. E, assim, foi muito importante para mim também, porque eu não imaginava que elas reparassem tanto em mim. E aí, foi tudo caminhando, tudo andando. Nossa, eu fui melhorando como pessoa, fui melhorando, enxergando as coisas, né, melhor.
Então, nossa, foi incrível pra mim. Eu não posso... Só um outro paralelo com outra coisa que você falou aqui. Eu não imaginava que elas reparassem tanto em mim. Não são apenas as suas clientes que reparam em você. Sim. Pessoas reparam em pessoas. Sim. Pessoas reparam em pessoas o tempo todo. E além de a gente reparar, a gente cria... Isso é do ser humano, tá? Não é de quem... Ai, nossa, mas você repara muito. Não, são todos nós. A gente vem com o mesmo programinha do julgamento e da leitura instalado. A gente cria estereótipos. Eu vou dar um exemplo, enfim, é bem lúdico, na verdade, não é um exemplo conectado à realidade. Uma pessoa que vende um serviço de excelência na internet, o resultado do serviço é de excelência, a pessoa que está do outro lado, enfim, buscando aquele serviço, encontrou você, enfim, acabou gostando, ela cria na cabeça dela uma imagem do que ela espera que seja condizente com aquilo que ela acabou comprando, mesmo sem conhecer você. Então, é natural que antes, quando você estava, por exemplo, com uma energia baixa atendendo, ou só fizesse um atendimento, tipo assim, mais... Um atendimento não consultivo, mas mais um atendimento batidão, assim, não criasse realmente esses laços que é tão importante para você, e hoje você consegue fazer isso, óbvio que as pessoas percebem. É óbvio que elas vão se sentir surpreendidas, né? Sim, foi bem isso mesmo. Ô, Gabi, e você, além do cabelo, fala um pouquinho mais das coisas que você faz hoje. Eu me especializei em tratamentos para fibra capilar. Eu não faço corte, cor, essas coisas. Eu quis me especializar em algo que eu não via no mercado. Peguem essa parte. Quis me especializar em algo que eu não via no mercado, diferenciais. Então, eu sempre gostei muito, sempre fiz essa parte de tratamentos, né, lá atrás, no passado, na época de auxiliar. E eu sempre recebia muito elogios, né, dos cuidados e tudo mais. E aí eu falei, nossa, é algo interessante, porque eu não vejo alguém no mercado falando que é especialista em fibra. Tem as pessoas que são especialistas em couro cabeludo, que são terapeutas capilares, né, mas nenhuma em fibra. E na relação com a maquiagem, né, eu tenho, acho que desde 2015, mais ou menos, eu sou maquiadora profissional. Mas desde o meu curso, eu falava, eu não vou passar tudo isso de base na cara da minha cliente. Eu me recuso. Então, mesmo assim, eu tentei me enquadrar num perfil, não consegui. E hoje, eu me vejo cada vez mais com destaque na beleza natural, que é realmente a minha paixão, a maquiagem sem transformações, né? Então, esses são os meus diferenciais como profissional. E, olha, já bota esse corte que já dá. Viu? E foi exatamente aí que a gente se conheceu, né? Foi. Eu tenho até um carinho especial por essa etapa, porque eu tenho 12 anos como maquiadora. Os 13 que você tem passando por várias coisas na área do cabelo, eu passei por vários momentos da área da maquiagem. Sim. E eu passei desde o rebocão até o olho preto e prata, o preto e rosa, o contorno marcado, os riscos, tudo. E aí, eu sempre realmente olhei a cliente, como pessoa. E eu via que aquilo não dava certo, né, pra todo mundo. Era muito tentar pegar algo do Instagram ou da internet, né, porque nem era Instagram, imprimir no rosto da pessoa e na prática não funcionava. Trazer essa pegada mais sensível, né, individualizada e natural, que é o que de fato as mulheres querem, foi o que acabou aproximando a gente, né? Foi, verdade, eu lembro. Que saudade, inclusive. Ô, miga, eu vou soltar uns migas aqui, porque, de fato, a gente é muito amiga. Além de, inicialmente, fomos parceiras, mentorada e mentora, né? Mas a gente criou um laço muito incrível mesmo. Eu queria muito que você falasse, porque isso, pra mim, é um destaque da sua história mesmo. Como a sua vida externa, a sua vida pessoal, sendo melhorada e lapidada, foi uma das coisas que mais influenciou na sua vida profissional. O que você mudou? Onde você mudou? Quais foram os gatilhos? Se você quiser falar um pouquinho da mentoria, fica à vontade. Então, queria muito que você falasse sobre isso. Sim, bom, naquele período ali onde eu contei que eu estava no fundo do poço mesmo, que eu caí, eu me senti assim, um zero à esquerda. Você me estendeu a mão. Isso, pra mim, é algo que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu espero não me emocionar. Já me emocionando. Bebe uma aguinha se quiser chorar. Porque foi um marco pra mim ali, aquele momento. Aquela estendida de mão de uma outra profissional, onde eu vivia num ambiente apenas de rivalidade, de muita rivalidade, né? Foi muito importante pra mim. Então, a gente já era amiga, nós já tínhamos um contato bem próximo, né? E aí, eu decidi
fazer a mentoria, que foi um ato de coragem mesmo, porque eu lembro perfeitamente das 3 ou 4 primeiras sessões que eu só chorava e você, com toda a paciência do mundo, me ouvia. E tentava me mostrar o que você realmente via em mim, só que eu não conseguia enxergar, porque naquele momento eu tava muito mal, né? Tava realmente depressiva, não existe outra palavra para aquele momento. Eu tava acima do peso, eu emagreci depois disso 20 quilos. Eu só usava, eu nunca me esqueço também, só usava roupa preta, só queria sumir, né? Me posicionar na internet, jamais, jamais. E foi através da mentoria que eu comecei a enxergar vários pontos em mim que foram melhorando e eu fui trazendo cor pra minha vida e literalmente, né? Uma corinha específica. Que lindo. E assim, o meu também é referente a descobrir o meu estilo, ver como isso também era em todos os detalhes do meu atendimento. Então foi muito importante pra mim encontrar os meus diferenciais. Aquilo tudo mudou muito na minha vida, muito, muito, muito. Tanto na minha vida, pessoal, meu relacionamento melhorou 100%. Meu relacionamento em casa, minha mãe... Eu também achava que eu não dava orgulho pra minha mãe. E hoje minha mãe, nossa, ela se enche de orgulho de falar de mim. Foi muito importante tudo. Foi muito importante. Cada processo, até as 4 primeiras sessões que eu só chorava, foi tudo muito importante. Cada passo que eu dei, cada atitude... Até o mais bobo que pode parecer, que eu falei até inclusive hoje sobre isso, de tirar o açúcar do café. Aquele primeiro ato de determinação. Não é possível. Eu vou conseguir. E eu vou caminhar todo dia. Com você, com o meu namorado, com quem for. Sozinha? Eu vou. Então, eu fui atrás. Então, foi muito importante. Tudo. Tudo mesmo. Nossa, cada etapa do processo. Você começou a falar e quem quase se emociona aqui fui eu, realmente. Porque... se conecta absolutamente com o meu propósito, me lembra do meu propósito, realmente, ouvir a sua história, ouvir o quanto teve reflexo na sua história, lembrar do quanto foi genuíno inicialmente, lógico que continua sendo genuíno com todo mundo, mas talvez lá atrás eu ainda não tivesse dimensão do quanto essa situação é repetida na vida de muitas mulheres, Gabi. Tipo assim, é bizarro, não tem outra palavra. Como quando a nossa autoimagem, eu lembro plenamente da nossa sessão sobre isso, né? Quando a nossa autoimagem tá distorcida, quando a gente tem um autoconceito depreciativo, ou seja, quando a gente pensa mal sobre nós mesmas, é óbvio que a gente vai olhar no espelho, a gente não vai gostar do que a gente vê fisicamente. Sim. A gente vai achar que é o físico que tá atrapalhando, porque é só o físico que a gente consegue enxergar. É como se o físico fosse uma barreira para você olhar para dentro. Sim. A hora que você desconecta, entende que, ok, esse é o físico que eu tenho hoje, mas vamos olhar pra causa disso? Vamos olhar por que eu tô assim? Vamos olhar por que eu penso que eu não dou orgulho pra minha mãe? Vamos olhar por que eu penso que minha cliente nem deveria estar sentada na minha cadeira? Vamos olhar pra raiz disso, entende? Uhum. E perceber o quanto essa é a dor de, assim... Eu escuto muito de muitas mulheres hoje no Instagram, assim... Isso... Cara, eu não consigo me olhar no espelho, eu não consigo ver valor em mim, eu não consigo... E assim, saber que eu tenho... Eu não sou a dona do mundo, não é isso, mas saber que eu descobri um caminho que funciona, que eu consegui conduzir algumas mulheres já para esse caminho, e saber que eu tenho a oportunidade de ajudar mais mulheres, assim, reacende meu propósito de um jeito absurdo. E se as mulheres soubessem que a grande virada de chave tá aí, parece... O Márcio falou ontem no podcast dele, parece papinho de coach, né? Nossa, como parece papinho de coach. Mas depois que você passa pelo caminho, depois que você passa pelo processo, eu não me canso de falar de você. Eu falo pra você sempre, desde o Seja Vista, quando a gente dava aula sobre os temperamentos, sobre os estilos, sobre o comportamento, você não saía da minha boca. Porque você foi, assim, uma transformação, literalmente. Você não acredita. Um case de sucesso, literalmente. Você não acreditava, mas aos pouquinhos. Esse é um outro gancho que eu queria fazer agora sobre isso. Aos pouquinhos. Hoje você atingiu esse patamar que, como você disse, é só o começo, mas que é completamente diferente de 2 anos atrás. Mas foi tão aos pouquinhos.
foi tão gradativo, foi tão uma coisa pós outra, e eu sinto, assim, olhando de fora, de fato, que você conseguiu aproveitar tanto as pequenas vitórias que você foi tendo ao longo do caminho, né? E é engraçado que quando eu fui tendo a noção de tudo isso, foi quando eu escutava das minhas amigas de trabalho que eu estava inspirando elas, porque eu tinha tanta inspiração por tantas mulheres à minha volta e eu achava que eu era só mais uma pessoa. Eu não sentia que eu tinha um diferencial. E foi quando, eu nunca me esqueço das meninas, a Débora, a Letícia, a Gabi, né, que trabalham comigo, que estão ali no meu dia a dia. A Letícia, coitada, ela me via chorar todos os dias, reclamar no ouvido dela todos os dias. Acho que ela falava, ai, hoje a Gabriela não vai vir, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Imagina, ela é um amor. E ela simplesmente me ouvia. E assim, e ela falava, Gabriela, você é incrível. Para de pensar isso, para de se menosprezar. Olha a fulana de tal querendo fazer cabelo com você. Olha a outra que não sai da sua cadeira, tá toda semana aqui. E foi tão importante pra mim, porque nesse processo não era só você que estava abrindo meus olhos, era todo mundo à minha volta. Então, aquilo vai ganhando um tamanho tão grande dentro da gente e foi tão importante para mim quando eu me senti também importante para elas. Quando eu senti que eu estava transformando a vida delas também com um conselho, com uma coisa que eu pegava de você e passava para elas ali. Então, isso também foi bem importante para mim, me emocionou muito. E o quanto a gente tá ligada uma outra de um jeito que eu não fazia noção antes. Eu não fazia noção. Eu trabalhava como maquiadora. Eu já tinha passado por uma cacetada de coisas difíceis na área da maquiagem. Não difíceis no sentido de clientela. Eu nunca tive essa dificuldade mesmo. Porque como a gente tava falando nos bastidores aqui, eu sempre fui muito cara de pau. Sim. Mas dificuldade de me gerenciar minhas emoções, entender que ter uma carreira, ser profissional naquela área era muito além de ser só técnica e tudo mais. E aí quando eu olhava para as meninas que vinham buscar só técnica comigo, eu falava, não é só isso. E aí nesse momento minha chavinha virou, eu falei, pô, eu posso ser rede de apoio para elas porque eu já me transformei. Então é muito incrível quando a gente se autotransforma, essa transformação é verdadeira, a gente percebe como isso reverbera na nossa vida. A gente acaba querendo transbordar isso para a vida das outras pessoas. E o quanto essa questão da estima é um negócio muito louco, porque você falou por diversas vezes aqui, as pessoas tentando me fazer enxergar o que elas viam em mim, ou seja, existia, as pessoas não inventam simplesmente, né? O que elas enxergam em mim, mas que eu simplesmente não via. E não é que, ai, meu Deus, eu falo que eu não estou vendo só para as pessoas falarem, cara. Não é. A gente simplesmente não vê. É como se a gente tivesse eu tô de óculos aqui, eu passei uma lama que eu realmente não estou enxergando. Sim. Eu olho pro espelho e não consigo me ver. O pior, se eu me vejo toda suja de lama. Nossa, era essa a visão que eu tinha, porque lembra que eu falava que eu me sentia uma má pessoa. Por que ela falava assim, você já assaltou? Você já roubou? É isso, tipo... Como você se sente uma má pessoa? Por que você se sente uma má pessoa? E é isso. Então, assim, realmente, quando a gente começa a se enxergar, eu também tinha uma visão muito distorcida de mim quando eu me olhava no espelho. Eu não me sentia mais atraente, eu não me sentia bonita. Eu ficava perguntando por que o meu namorado estava comigo. Eu cheguei a me perguntar isso. E, assim, é muito doido, né? A gente muda muito. E, assim, questão de uma fração, você cai num buraco e você vai indo e naquele buraco vai fundo e você não percebe. Na hora que você tem a percepção, assim, é assustador. E o pra baixo vai tão mais rápido, vai, né? A gravidade ajuda, né? Uma vez que a gente tá lá, enfim, subir é difícil. Esse processo eu tenho certeza que não foi fácil. Não, imagina. Mulherada, eu quero muito que vocês foquem nessa parte. Lógico que esse podcast tá todo muito rico, mas eu tenho certeza que se você aí do outro lado está se sentindo assim, como a Gabi disse que já se sentiu, eu já me senti. Qualquer hora eu acho que eu vou botar alguém aqui do lado de cá pra me entrevistar. Eu vou contar as minhas histórias também. Mas se você tá se sentindo como hoje, como a Gabi se sentiu lá no passado, entenda que é um momento. Na verdade, pode ser um momento não passageiro.
se você quiser que seja, porque o buraco é profundo, a gente sabe que é, mas a gente tem a prova viva aqui, tem no podcast passado e tem em vários outros que eu ainda vou trazer, que é possível sair dessa e, cara, olhar pra trás com muito orgulho, ainda assim. Hoje, eu tenho certeza, Gabi, você pode falar isso depois. Eu tenho certeza que você olha lá pra trás, já não é com a mesma dor. Não. Muitas vezes você olha e olha com gratidão por ter passado aquilo. Porque se você não tivesse passado aquilo, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu tenho certeza que eu não teria acessado os lados que eu acessei, você não teria acessado. A gente não teria reverberado na vida de outras pessoas, né? Sim, eu acho até um outro ponto que a zona de conforto, ela realmente é uma zona de conforto. E ela existe. Então, assim, realmente hoje olhar para o meu passado e ver tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, os medos. Eu nunca me esqueço do dia que eu abri a câmera do Instagram pela primeira vez e gravei. Hoje eu revejo os stories de 2 anos atrás. E, nossa, é muito louco a minha mudança. E assim, e daqui 2 anos eu vou olhar e vou falar a mesma coisa. Porque é um processo que não se deve parar nunca. Nunca. Estar aqui hoje, pra mim, já é sair da minha zona de conforto também. Eu sei. Eu estou muito nervosa. Estou tremendo? Estou tremendo, mas eu estou aqui. Estou fazendo mesmo assim. Estou fazendo mesmo assim, porque sair da zona de conforto é muito bom. É muito bom. E hoje, essa percepção é muito mais nítida. Eu percebo quando eu estou numa zona de conforto. Então, essa visão também se torna muito mais clara, assim, pra gente. É mais rápido o processo, é mais rápido. né? Esse tempo atrás mesmo, eu tava me sentindo numa zona de conforto. Eu tô com a mesma marca há muito tempo. Quero uma coisa nova. Quero. E aí eu fui, com a ajuda da Débora, a gente tava falando sobre isso. Vamos buscar coisas novas. Quero coisas novas. Eu quero mudar, eu quero evoluir. Eu quero sempre trazer o melhor. Então, é muito importante. Ai, gente, Nossa. meu coraçãozinho tá tão feliz de ouvir isso. É tão incrível pra mim. Você falou, Gabi, sobre Instagram, você falou sobre posicionamento, você trouxe umas palavras-chave aqui na sua fala. E como posicionar e podcast é sobre posicionamento, é sobre incentivar as mulheres a encontrarem os seus lugares no mundo e assumi-los e buscar, de fato, escolher o lugar onde elas querem se posicionar na mente dos clientes, na mente das pessoas à volta delas, né? E é óbvio que a gente faz muito isso através do digital, porque o digital ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Sim. Eu queria muito que você contasse também essa parte de como foi o desafio, como foi você sair de uma pessoa que de fato não se expunha ou no máximo recompartilhava algumas coisas para hoje uma pessoa que se comunica bem, praticamente já não tem mais agenda porque, né, você começou esse trabalho lá atrás, as pessoas começaram a te ver de uma forma diferente. Eu quero até fazer um paralelo, tá? Teve um dia que eu fui me meter a besta, fui dar um conselho pra ela, falar, amiga, ó, dá pra você melhorar aqui, ó, capricha nessa parte do Instagram. Ela me solta assim, miga, se eu já tô com a agenda lotada errando aqui, imagina seu capricho. Eu falei, arrasou, sambou na minha cara, é disso que eu tô falando. É isso, entende? A autoconfiança, ela vai melhorando, mas porque um dia, um momento, você decidiu dar o primeiro passo, mesmo sendo difícil pra caramba, né? Inclusive, eu lembro disso muito na mentoria, porque é impossível você não comparar. É impossível. Então, eu era uma pessoa que vivia comparando. Eu comparava o meu trabalho com o seu, eu comparava a maneira que você se posicionava, porque você era a minha inspiração. Era não, é. Ops. Era não, é. Então, assim, você me inspirava naquela época, como é que eu falei, era também por conta da época que você era bem ativa como maquiadora. Ela é agora uma maquiadora aposentada. Então, eu me inspirava, assim, muito em várias outras mulheres e comparava muito. Mas daí eu tive uma viradinha de chave também, que foi entender como eu queria. Lindo. Como eu queria fazer o meu bom dia, como eu queria escrever. E assim, realmente, eu sou metódica, eu sou chata. Então, eu gosto, toda vez que eu abro o meu Instagram, é realmente para postar algo que está muito lindo para mim. Então, às vezes eu assisto várias vezes meus próprios stories, porque eu fico muito orgulhosa. Porque eu sei que lá atrás, para abrir uma câmera, foi muito difícil. Foi muito difícil. E assim, eu sempre ficava muito encanada com julgamentos. Não é que hoje eu não fique. Ainda fico, porque isso ainda é algo que eu preciso trabalhar muito mais em mim. E a gente sempre tem alguma coisa. Sempre tem algo que a gente precisa melhorar. E eu acredito que também isso seja um ponto ainda que eu melhorei muito, mas que ainda
preciso melhorar mais. Mas, assim, pegar, abrir a câmera, gravar e falar era algo muito, 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 muito distante para mim. E foi através do processo de mentoria que eu fui, não, você precisa, você vai ter que fazer, você quer sucesso? Então você precisa, isso, o Instagram não existia a opção. está aí para você vender, então assim, quem não é visto não é lembrado, então você precisa. E aí eu saí da zona de conforto, comecei a gravar, fui entender como eu queria que a minha página fosse vista, então cada detalhe, cada item. Aí eu lembro, nunca vou me esquecer, quando eu comecei a... Quando eu sou dessas, assim, quando eu vicio numa coisa, é essa coisa pra sempre. Estava eu com uma blusinha roxa, aí uma cliente comentou. Estava eu outro dia com outro detalhe roxo, a cliente comentou. Aquilo foi virando pra mim uma identidade visual que eu nunca imaginava. De estilo chama-se. E aí eu fui trazendo isso cada vez mais. Então hoje eu tenho, assim, pra mim ainda é emocionante quando a minha cliente chega e fala, eu passei roxo por sua causa. Hoje eu não estou de roxo, porque eu falei assim, eu acho que ia ser um pouco demais. Cara, mas eu falei, eu precisava estar com, assim, com o meu estilo elegante, mais aflorado. Então, passei até uma cor escura. Você falou um negócio incrível, ó. Quem não é visto não é lembrado. E quem não se posiciona é posicionado. Essa é a questão. Você passou pelo processo, você escolheu como você queria se posicionar. E ao longo do caminho, não foi... foi um processo de coragem, lógico. Mas foi um processo onde você entendeu como fazer isso também. E aí... tem uma coisa interessante que você soltou, que foram 2 etapas, né? Primeiro você se comparou pra entender que você estava insatisfeita. E aí eu sinto que você se comparou do jeito certo. Você se comparou pra, eu não tô satisfeita aqui, eu quero chegar num outro nível. Fosse comigo, fosse com qualquer outra pessoa. Mas você não se comparou e tentou copiar. Você se comparou e encontrou o que funciona pra você. Você deixou muito claro isso na sua fala. Sim. Dentro do processo, eu encontrei o que funcionava pra mim. Hoje, eu tenho consciência de que eu sou metódica, de que eu busco tudo muito bonito. Houve um processo de criação de assinatura de estilo que foi muito natural. Mas foi natural porque os olhos das pessoas já estavam voltados para você de um jeito agradável. Então, quando você, sem querer, começou a trazer aquilo que fazia sentido para você, elas começaram a reparar. E, isso lembra a Gabi. Isso lembra a Gabi. Até fica um adendo aqui. Ter uma assinatura de estilo é uma super estratégia para criar uma marca forte, para ter um posicionamento especial na mente das pessoas. Sim. Porque essa estratégia que você fez meio que inconsciente, que hoje é super consciente, super intencional, né? Houve esse processo de intencionalidade. É uma estratégia altamente eficaz para você criar uma marquinha na cabeça das pessoas. Sim. Elas vão em um lugar hoje, elas veem uma decoração roxa, sem querer a Gabi aparece na cabeça delas. Nossa, eu escuto muito isso. A minha cliente fala, coloquei roxo hoje por sua causa. Ou elas postam foto, né? E elas estão com look lilás, roxo, enfim. E eu sempre comento, né? Ela falou, nossa, você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça quando eu coloquei esse look. Então, isso foi muito importante pra mim também, porque fui ganhando cada vez mais destaque, cada vez mais... também acentuando cada vez mais isso também no meu trabalho, né? Eu vou te fazer uma pergunta, até que nem estava no script, me veio à mente agora. Houve um processo de aceitação para você? Tipo assim, de entender que você saiu de um lugar onde você se inspirava em outras pessoas e se achava nada, para um lugar de, hoje eu sou inspiração para outras pessoas, as minhas clientes olham para mim do tipo, houve um processo de transição em que você questionou seu merecimento? Confesso que até hoje ainda rola um pouco, porque eu acho que foi uma mudança muito grande na minha vida, muito grande. Eu nunca me esqueço também da Gabi, que trabalha comigo, né, a Pasquale, quando ela fez um testamento pra mim, falando um monte de coisa. E eu parei e falei, caraca, meu Deus, socorro. Então, assim, eu não me esqueço disso. E, assim, o quanto é importante as pessoas falarem. O quanto é importante elas te olharem e falar, nossa, como você tá bonita. O mundo deveria de fazer mais isso. Ou, nossa, você me inspirou. Nossa, que legal o que você fez. Isso é muito importante, porque ajuda tanto a gente. Às vezes, você tá pegando uma pessoa que num dia que ela não tá muito bem. Você fez um elogio pra ela, aquilo pode mudar. Era só o que ela precisava, exatamente. Né? Então, assim, ter elas do meu lado naquele momento fez eu entender também
você falou, né, dessa aceitação. A gente acaba, assim, entendendo tudo, mas é difícil ainda. Ainda sinto que tem algumas coisas que eu olho e falo, nossa. Eu sou a rainha, a rainha das exemplificações. Mas lembra o óculos que tava sujo de lama? Uhum. Não é facinho de limpar, né? Não, A sempre lama, tem um pouquinho a lama, ainda, às né? vezes impregna. Então, se você não tomar cuidado, se você não ficar sempre limpando a sua autopercepção, é muito fácil de voltar. Sim. É sempre muito fácil de voltar. Então, O lance também da zona de conforto, total, né? É muito sempre fácil muito você fácil. ficar naquela mesmice. Então, é muito fácil também você ficar confortável num ambiente ou fazendo a mesma coisa. Por isso que a importância também de estar sempre em movimento, sempre buscando melhorar. Eu nunca falo que, nossa, eu tô ótima, minha agenda tá maravilhosa. Não, dá pra melhorar, dá pra gente fazer. Dá pra eu melhorar também. Meu atendimento é algo que eu busco melhorar sempre, porque eu quero ser reconhecida pelo atendimento diferenciado. E hoje eu já sou. Mas eu sei que ainda pode melhorar muito mais. Você consegue surpreender, né? Até porque, olha que engraçado, a zona de conforto acontece para sua cliente também. Sim. Você eleva a régua, ela começa a se acostumar com aquele tratamento excelente que você dá e aquilo passa a ser o mínimo para ela. Eu sempre falo uma frase para as minhas clientes que é assim, ela fala, eu não tô satisfeita com, né, com onde eu tô fazendo o meu cabelo, eu queria mudar. Você só muda quando o profissional deixa de entregar 100%. Eu entreguei 99%, eu tô abrindo a porta para minha cliente sair da minha cadeira e ir para outro profissional. Perfeito. Porque, assim, às vezes ela não espera o atendimento que eu vou dar ali e tudo mais. Mas se eu deixei de dar um pouco de atenção, eu já estou abrindo uma porta. Com certeza. E eu não quero abrir essa porta. Eu sou também bem centralizadora, territorialista, né? é minha cliente, querida. Mentira, mas é isso. Mentira, é verdade. De verdade. Mentira, É mentira, verdade. Brincadeira. Não é isso. Eu tenho apego. Sim, Eu acho, amor mesmo. é tudo amor, que você porque construiu. tudo que eu passei, elas estiveram ali. Então, são clientes que me acompanham há mais de 8 anos. Então, como não me apegar? Como não me apegar à família da minha cliente? É muito difícil. Elas passaram por momentos difíceis comigo também. Quando meu pai ficou doente, eu tive muito apoio. Eu tive clientes que são médicas que me deram, não, o que você precisar. Então, assim, é muito difícil. Eu jamais quero abrir a porta para essa cliente. Gente, eu quero que essa isso. cliente fique comigo. O mundo dos negócios, digamos assim, da internet, do Instagram, da prestação de serviço, não é sobre serviço, não é sobre venda, é sobre relacionamentos. E relacionamentos é sobre pessoas. Sim. Quem tá sentado na sua cadeira é uma pessoa com uma história de vida, com necessidades, e muitas vezes o cabelo é secundário. A necessidade dela é outra, é passar um tempinho com a Gabi, é trocar uma ideia, tirar um tempo pra ela, é ouvir um elogio que a Gabi tem ali pra falar, é ouvir uma parte da história da Gabi, que eu sei que rola essa intimidade com as clientes pra trocar e tudo mais. E a gente precisa começar a entender, até mesmo puxando agora um pouco pro Instagram, né? As pessoas são muito bitoladas em seguidor, né? Eu não tenho, preciso de seguidor, preciso de visualização, As pessoas esquecem que um número que sobe é uma vida. E uma vida que tá ali te vendo é uma pessoa que você pode ajudar. E ontem eu falei isso, falei no podcast com o Márcio, falei no meu atendimento à tarde. Quando a gente ajuda uma vida, a gente imagina que a gente tá ajudando uma. Quando a gente reconhece que a gente tá ajudando uma. Mas na realidade, a gente não ajuda uma. A gente ajuda o esposo, a gente ajuda essa mulher a ter uma relação melhor com ela, que melhora a paciência que ela tem com o filho, que melhora o rendimento do filhinho dela na escola. Por quê? Porque começou ali, numa coisa que ela ouviu, num despertar, numa troca, num elogio, inspiro na Gabi, cara. Olha, se ela conseguiu, eu consigo também, entende? E aí eu queria puxar até um outro gancho de uma coisa incrível que você falou no começo, e foi nítido na sua história, você não falou exatamente isso, mas foi nítido na sua história o quanto você se surpreendeu com mulheres na sua vida, né? Você tinha pra você lá atrás que mulheres eram rivais de mulheres odiavam mulheres, enfim, estavam ali pra competir. E aí, ao longo da sua trajetória, você foi desconectando isso, encontrando mulheres que te apoiaram, e hoje você é apoio pra mulheres e entende essa relação. Pra mim, não foi uma desconstrução, porque eu nunca tive muito esse pensamento, sempre fui muito aberta. Mas mais do que uma desconstrução, foi eu abri um olhar novo, uma perspectiva nova, porque pra mim, hoje, esse é o verdadeiro empoderamento.
esse é o verdadeiro laço que as mulheres precisam ter entre elas, né? Eu não quero entrar nesse mérito de movimentos e tudo mais, mas pra mim não tem nada mais verdadeiro do que uma mulher se dispor a se transformar com a consciência de que quando ela se transforma, ela transforma as outras também. Sim, é exatamente isso, mas também existe a questão de estar dispostas para isso. Quando você está próxima de mulheres dispostas a isso, porque eu passei por várias mulheres, né? Por isso que eu acho que até eu tinha essa visão, né? E muitas na zona de conforto, eu não quero mudar, e é isso, tá bom que eu tô tirando, tá bom que eu tô ganhando, tá bom a clientela que eu tô atendendo. E quando eu comecei a ter por perto mulheres que tinham uma visão por isso que muitas vezes eu também achava errado eu querer almejar tanto. Eu achava errado. E então, assim, foi muito importante pra mim ter mulheres assim do meu lado, porque não só você, como as meninas que trabalham comigo, né? Minhas amigas que também me ajudaram tanto. A Milena, que também passou por um espaço onde a gente atendeu juntas por pouco tempo, mas muito ruim, que fez muito ruim para nós. Nossa, não tenho nem comparação para falar sobre isso, mas tanto eu quanto ela, né? E a gente não queria aquilo, a gente falava, não tá legal isso não tem que ser dessa forma. E quando ela também desabrochou, nossa, foi um sucesso. Então, é muito importante ter mulheres também com o mesmo propósito, né? Querer mudar, mesmo que seja uma coisa mínima. Quero mudar não estou bem com o meu corpo. Pode ser isso, mas ela já tem a intenção de mudar, então... É muito interessante. No último podcast, a Gi falou sobre isso, né? Que lá em Jundiaí é ótimo, a gente chegando a outros lugares. Nós estamos em Jundiaí, São Paulo, mas enfim, né? Vai saber quem tá ouvindo. Na nossa cidade, a gente tem um grupo de mulheres, né? Sobre até o que você falou anteriormente, sobre você é a média das pessoas com quem você mais convive, que era algo que a gente trabalhou lá no passado. E hoje a gente tem um grupo ali que se fortalece muito, e todas as mulheres, elas têm essa mesma visão de autodesenvolvimento, Sim. de crescimento, de olhar para as próprias questões. E aí eu não posso deixar de frisar também um outro ponto, que em algum momento você escolheu estar perto de mim, por exemplo. Eu lembro até hoje, o dia que você falou, chegou, mandou mensagem, falei, nossa, queria tanto, a gente foi tomar um café juntas, a Gabi tava nervosa, assim. Mas ela escolheu se posicionar perto a mim. Porque, sei lá, alguma coisa você viu, podia ser eu, podia ser outra pessoa. E aí, você escolheu se posicionar em outra roda, mesmo sem saber que aquela roda não estava te fazendo bem. E aí, não é egoísmo. A gente precisa trazer isso à tona. É lógico que falar sobre mulheres ajudarem mulheres, mulheres ajudarem mulheres é muito bonito, né? Tem um propósito muito bonito, mas a gente também não pode romantizar. Porque a gente não pode se achar super mulher e falar, eu vou mudar o mundo, vou mudar todas elas. Não, você vai ajudar a mudar quem quer ser mudada. Quem tá disposto. Quem tá disposto. Não é todo mundo entende? que está disposto. Exatamente. Não é todo mundo. Porque volta naquilo de sair da zona de conforto, não é fácil. E é engraçado porque todas passaram por um processo. Todas. Mesmo direto ou indireto, a Mi passou pelo processo, né, de mentoria também. Nossa mesa de bar. Cada uma contar a sua história. Exatamente. Então, todo mundo passou por um processo, seja direto ou indireto, e todas quiseram sair da zona de conforto. Então, isso é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Não adianta querer só falar, né? Precisa ter atitude. E é a atitude que conta, né? Pra mudança. Eu fico encantada de ouvir você falar. Sério, juro. É algo assim que eu fico chocada. Eu não me canso. E eu vou acompanhar a sua história acompanhei do primeiro dia que a gente se conheceu, que pra mim é o dia 0. E não vou me cansar, com certeza. Porque eu sei que você tem muito mais pra alcançar ainda. Se você pudesse ter mais braços, né, minha filha? Eu nunca me imaginei... Lá atrás, eu já não me imaginava. E depois, eu continuei reafirmando isso. Lógico, meu perfil é portfólio. Ele é o que eu quero mostrar. Não sou, acho que, realmente o perfil de mostrar tanto a minha vida pessoal. Mas eu gostaria de compartilhar. E eu acho que essa foi uma oportunidade muito boa de deixar minha história registrada. Um pouco da minha história, né? Um pouco da sua história. Da minha história registrada, porque
Às vezes as pessoas gostariam de saber, né? Mas e aí, como é que começou? Como é que, né? O que fez a Gabi Como assim, né? chegar aqui? O que fez a Gabi hoje entregar esse tipo de Sim, serviço, né? sim. E é muito louco, Gabi, porque todo mundo tem uma história dessa. Hoje você tá tendo a oportunidade de contar ela em voz alta, mas a real é que você sempre teve essa oportunidade de contar pra você mesma, de se relembrar desses momentos. E o que realmente mexe com as mulheres, e eu digo mulheres porque é meu público, mas com as pessoas no geral, é que as pessoas não sabem olhar pra trás. Elas não sabem olhar pra própria história, elas não querem olhar pra própria história. E se elas soubessem que é exatamente em tudo que elas passaram, que tá tudo que elas precisam saber e entender o porquê ela tá onde ela tá, e exatamente o que ela precisa fazer pra sair daí e chegar onde ela quer ir, né? E o valor que isso tem. Recapitular, voltar. Hoje, inclusive, nada a ver isso que eu vou falar com o assunto, tá? Inclusive, preciso convidá-la ao podcast. Fica um registro pra mim mesma aqui. Dona B. Machado. Hoje eu vi um vídeo no Instagram dela, uma amiga minha que passou por um processo de emagrecimento ferrado também. Psicóloga, talentosíssima, enfim, um coração enorme. E ela passou por um processo de emagrecimento na raça, na unha, assim mesmo. Emagreceu, tipo, 30 quilos. E chegou num momento que voltou a ficar difícil, depois de 2 anos, entende? E aí, ela estava contando nesse vídeo hoje que, por respeito à história das outras pessoas que decidiram fazer bariátrica, decidem tomar medicação, que não são decisões que tiram o mérito delas mesmas, mas por medo de invadir o espaço dessas pessoas, ela não se apropriava das próprias conquistas e das vitórias dela. Então, é como se ela fosse se esquecendo de tudo que ela conquistou. De toda a garra que ela teve, da força que ela precisou ter para ter o resultado que ela teve. E aí, por que eu trouxe esse paralelo? Porque se a gente não recapitular a nossa própria história sempre na nossa cabeça, ou com certa frequência, né? A gente vai se esquecendo. E aí a gente passa a não ser grato pelo que a gente viveu. E eu falo isso em voz alta porque vale para mim também. Recentemente fiz uma reunião com a moça que vai me ajudar no marketing agora, a Carol. E aí, pra me apresentar pra ela, eu comecei a contar minha história e tal. Cara, eu contei minha história pra ela de um jeito que fazia tanto tempo que eu não contava. Eu olhei pra ela e falei, Carol, obrigada por essa reunião neste momento, porque eu precisava contar minha história desse jeito neste momento pra eu lembrar dessas fases, porque eu não lembrava. Entende? Então, até fica a dica pra você, mulher. Se tiver um papel, uma caneta hoje, aqui, agora, amanhã, quando você tiver coragem de olhar, porque não é fácil, pega e escreve sua história pra trás. Lembra das coisas que foram uma bosta. Lembra dos sofrimentos que você teve, mas lembra principalmente das coisas boas. Lembra das conquistas que você teve, porque não é possível que você não tenha tido uma. Não é possível, né? Com certeza. Mesmo que hoje você só consiga olhar pras coisas ruins, eu tenho certeza que alguma coisinha ali vai acender uma fagulha em você. E isso fez parte da sua mentoria, porque eu lembro disso. Eu lembro de quando você me pediu para escrever sobre as minhas qualidades e eu não conseguia escrever 2 palavras. Eu lembro. E hoje é algo totalmente diferente, né? E fez muita diferença para mim. Muita, muita mesmo. Socorro, Gabriela. Que alegria. Amiga, eu acho que a gente conseguiu passar um recado muito bonito para as mulheres, assim, meu coração termina quentinho nessa quinta-feira, pelo menos é o dia que a gente tá gravando. Foi um dia cansativo pra gente, uma semana cansativa, mas eu acho que valeu muito a pena essa troca para lembrar feliz da nossa história, para lembrar de tudo. E antes de eu te passar a bola para você dar seu recado final para a mulherada, eu quero te agradecer por toda a confiança, pela amizade, pela parceria, porque a gente criou algo que eu sei que vai ser, né, para a posteridade. Faço votos de que você voe e que traga muitas mulheres junto com você também. Não apenas mulheres, mas todo mundo aqui ressoam, né, a partir delas. E para finalizar, fala pro pessoal como eles te encontram nas redes sociais. Convida a mulherada para conhecer seu trabalho de fato, faz seu merchan. E no final, quero que você dê um recado, um conselho, aquele bem precioso, pra mulherada que hoje tá passando o que você passou lá atrás. Bom, minhas redes sociais é Gabi Silveira Beauty. Tá aqui estampado. Maravilhosa! Com o meu logo que eu amo. Venham conhecer meu trabalho. Realmente, ele é um trabalho diferenciado. A massagem... A massagem é que mais conta. Só de lembrar, eu já dou até uma babadinha aqui, que é maravilhosa. Tem massagem, tem avaliação, tem uma consultoria de produtos. Sempre gosto de entregar a mais, porque realmente eu acho que é isso que faz a diferença.
Então, bom, meu trabalho Tem é a esse. proximidade, o relacionamento, a pessoa maravilhosa que a Gabi é. Ai, muito obrigada. Ainda nervosa, confesso. Depois a gente vai tomar uma saindo daqui. Por favor. Precisava de uma antes, mas tá bom. Bom, meu trabalho está lá, tudo que eu faço, um pouco do meu dia a dia, um pouco da minha vida pessoal também, porque são muitas conquistas que eu tive e eu gosto sempre de compartilhar, inclusive que casei recentemente. Linda. Que era algo que eu queria muito, que eu almejava muito. Então, isso também... E que fez por merecer. E que isso fez também parte da minha lista de desejos lá atrás. Então, que é muito importante. E, bom, o meu recado é para sair da zona de conforto, mulher. Sai, só sai. Dá o primeiro passo. O mais idiota que você acredite ser naquele momento, não vai ser. O lance do tirar o açúcar do café, pra mim hoje eu falo, ai meu Deus, idiota, mas fez toda a diferença. Mas não, eu só não falo isso porque ele foi pra mim um dos maiores marcos da minha mudança. É uma coisa tão simples, foi uma coisa tão simples, mas foi algo que caraca, eu consegui fazer. Eu consegui. E, inclusive, hoje amo. Ainda bem que eu fiz. Aquilo, assim, no começo foi ruim, lógico, né? Quem tira açúcar do café no começo... E tem uma mensagem subliminar em tirar o açúcar do café, em sentir o real sabor das coisas, por mais amargas que sejam. Né? Exatamente. Não é? E depois ser viciada em café, como eu sou hoje. Eu acho que o recado é esse. Sair da zona de conforto e encarar as coisas como elas são. E tá querendo sair, tá querendo mudar... Dá o primeiro passo. O primeiro passo é tão importante. Se você está precisando de ajuda, busque por alguém que vai te ajudar. Seja uma terapia alternativa. Hoje temos aí 1 milhão de tipos de terapias alternativas, que foi o que eu busquei também lá atrás, que mudou também muito, me ajudou muito. Eu acho que é muito importante tudo isso. O primeiro passo, dar o primeiro passo, marcar aquela primeira consulta, aquela primeira... você vai lembrar disso no futuro e vai se agradecer muito por ter dado o primeiro passo. Muito. E todo mundo tem mentores na vida, né? Muitas Sim. vezes um amigo, né? Um amigo que Sim. pode estar ali do lado, enfim. E falando em mentores, e você falou do primeiro passo, eu tive um grande mentor no meu processo de desenvolvimento pessoal, que é o Marco Meda, e ele tem uma frase, eu até tinha uma pulseirinha, né? Escrito assim, um sorriso e um passo à frente. Dar um sorriso, independente da situação em que você se encontre, só um passo, só um passinho à frente, já te faz virar, olhar a situação por uma outra perspectiva. Nossa, você já perfeito. não tá ali dentro do mesmo Exato. buraco. Então, muito sensacional. Gratidão por vir. Obrigada eu pela que agradeço. nossa troca. Muito, muito, muito. E, mulher... Obrigada por estar com a gente até aqui. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, você clica lá em compartilhar, coloca nos seus stories, coloca nas suas redes sociais, manda o link nos seus grupos de WhatsApp, convida outras mulheres que precisam ouvir, né, essa história, Sim. ouvir esses conselhos, precisam de algum motivo para sorrir, para dar esse passinho à frente. Então, compartilhe. Se você está pelo YouTube... Comenta aqui embaixo o que você achou, o que mais você quer ver por aqui, qual momento da sua história se parece semelhante com alguma coisa que a Gabi viveu, enfim, qual o maior aprendizado desse podcast. E sigamos juntas sempre à frente. Um beijo grande e até o próximo. Tchau!